Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. E no programa de hoje, nós temos a grata satisfação de receber nos nossos estúdios da TV Guarulhos a Sandra Tadeu, que já foi vereadora aqui na cidade de Guarulhos e que hoje é vereadora na capital, mas tem toda uma ligação com a cidade por conta da sua família, que inclusive o seu filho é vereador, né? O Jorginho, que deve estar nos acompanhando aí, um abraço. O Jorginho é vereador aqui na cidade de Guarulhos. Prazer recebê-la. Prazer é meu, Fernando, de estar aqui hoje, falando com os guarulhenses, matando a minha saudade da minha cidade de Guarulhos, onde eu fui vereadora por 2 mandatos. Inclusive, eu era vereadora do bairro dos Pimentas, com muito orgulho. Nós andávamos para aquele bairro dos Pimentas, ainda era chão batido. Bom Sucesso, isso. Avenida Jurema. Nossa. Tinha Nagumo já naquela época já lá? Tinha Nagumo já lá. Tinha? Já tinha o Nagumo lá. Nagumo já estava lá. Então, assim, eu me sinto muito feliz hoje de estar aqui falando de Guarulhos. É uma cidade que a gente nasceu, meus filhos foram criados em Guarulhos, estudaram nas escolas de Guarulhos. E hoje estão lá ainda, trabalham em Guarulhos, os meus 3 filhos trabalham em Guarulhos. Minha família toda é de Guarulhos, sou guarulhense. E o povo te pede para ser prefeita lá? Fala, Sandra, você tem que ser prefeita aqui. Eu tenho recebido já ao longo desses anos, volta para Guarulhos, Sandra, que nós precisamos de você. E uns dias atrás, nós estávamos andando lá nos campos de futebol de Guarulhos, aí o pessoal falava para mim, Sandra, volta, você tem que ser prefeita de Guarulhos. Eu falei, minha época já foi. Eu já quis ser prefeita, mas os guarulhenses não quiseram. Inclusive, eu fui candidata a vice-prefeita, com o Pascoal Tomeu. Com o Pascoal, sim. Pascoal, que inclusive é um nome mítico da cidade de Guarulhos, eles né? até hoje acham que eu sou a filha. Ou meu marido é o filho, ou é o genro. Sim. E naquela época a gente tinha comícios. E eu dizia, essas palavras do outro dia, até meu marido, o Tadeu, lembrou, numa das reuniões, que eu dizia que Guarulhos ia chorar lágrimas de sangue. E desde aquela época, Guarulhos está sempre na mídia, como a gente observa. É pro lado ruim, né? Pro lado ruim. É uma cidade que tem tudo para crescer, tem um potencial grande, com grandes indústrias, grandes empresas. É a segunda maior população do estado de São Paulo, né? E não sei, cada dia está pior. Então, apesar de toda a crise, o país está, mas eu acho que as pessoas, o povo de Guarulhos, ele tem que reconhecer. Mas eu digo o seguinte, a gente os seus representantes. A gente tem aí no prefeito Guti alguém que eu vejo como bem intencionado no sentido de resolver as questões de Guarulhos. E eu acho, eu não sei, também te peço uma opinião, que ele tem feito uma ligação aí próxima do governador, que é do mesmo partido, eles são muito amigos, ele e o Márcio França, no sentido de resolver as questões da água, que eles resolveram lá, a questão de ter aquele rodízio de água, não sei se você viu isso. Sim, eu vi. Mas isso ainda vai ter não. Eles vão ter que passar ainda. Eles querem devolver a rede para a Sabesp. A Sabesp, eu acho que e se livrar de uma dívida de mais... Já teve uma Então, é isso que eu quero dizer. Já teve uma readequação nas dívidas de Guarulhos. Acho que quem ajudou muito nesse processo foi seu esposo. Então, o Tadeu, porque não tem... Só para registrar para o telespectador, existe... O sujeito está com o nome no SPC. No e a CND. cidade... E no caso, a cidade também tem isso. Então enquanto a cidade tivesse com o nome sujo e não tivesse a CND, que é a certidão negativa de débitos, não podia receber dinheiro do governo federal e nem do governo do estado. E quem ajudou muito nesse processo foi o seu esposo, como deputado federal, para resolver essas questões. Agora, isso considerando que ele tinha como candidato a prefeito outro nome que não era o Guti, tinha do próprio partido dele, que era o Eli Correia. Então, é isso que eu quero dizer para você. Na verdade, o que acontece? Guarulhos é uma cidade próxima da Grande São Paulo e não tem uma rede de televisão como a Rede Globo, essas coisas. Assim, que não era TV aberta. Tinha TV Guarulhos, não TV a cabo, isso. E o que faz a população? Ela vê de pegar os seus representantes, que são da cidade de Guarulhos,
Porque tem gente que tem mais de 100 mil votos na cidade de Guarulhos e nem lá vai em Guarulhos, nem vai lá ajudar o prefeito. Por exemplo, o meu marido Jorge Tadeu, ele, independente dos partidos... Sempre ajudou a cidade? Sempre ajudou a cidade. Mas ele mandava emenda orçamentária, mesmo quando o prefeito era do PT, por exemplo, pelo Apertar, o Almeida? Quando tinha uma avenida ali que é ligada, ao lado do aeroporto, mandou emenda, sempre mandou. Sim. Inclusive o próprio Guti. Não era o nosso candidato, sim, mas mesmo assim o Tadeu se juntou ao Guti. Para ajudar a cidade. Para ajudar a cidade. Porque é a cidade onde nós nascemos. É a cidade onde nós criamos. Onde os pais, onde minha mãe mora, onde a mãe do Tadeu mora, onde meus filhos trabalham. Então, é uma cidade que os guarulhenses, eles têm que observar os candidatos que moram na cidade, que ajudam a cidade. Hoje, por exemplo, se o Tadeu não tivesse interferido junto com o prefeito Guti na questão do CND, que é a certidão de débito, hoje Guarulhos não poderia estar recebendo investimentos. Eles teriam perdido 160 milhões para fazer os corredores, que hoje já estão fazendo os corredores de ônibus. Eles não, né? Nós. Nós, né? Eu falo nós, porque eles estão lá em Guarulhos. Sim. Então, hoje eles estão na administração, você quer dizer? Eles estão na gestão. E estão fazendo, estão executando a obra. Emendas como de saúde, Tadeu mandou ônibus, Tadeu mandou equipamentos odontológicos, enfim. E como outros deputados também mandam. As pessoas, os guarulhenses, eles têm que observar quem são esses parlamentares. Quem são os parlamentares da cidade que fazem o bem para a cidade de Guarulhos. E sempre isso aconteceu. Isso não é agora, mas sempre aconteceu isso. As pessoas dão voto para pessoas que nem vão lá em Guarulhos, nem vão ajudar, nem querem saber quem é o prefeito, se está precisando de alguma coisa, mas a quem você acha que se deve isso? Pelo fato de que, por exemplo, você tem alguns nomes de projeção nacional de televisão, coisa parecida, eu acho que vão lá, a televisão pedem um interfere muito nas pessoas. As pessoas olham nomes que se lembram, nomes que é mais fácil de lembrar. Acabam votando porque gostam da televisão, mas não veem o resultado prático na ação política, é isso? Exatamente. Você não vê uma ação que ajude aquela cidade a crescer, independente do partido que lá esteja. Porque nós não podemos pensar em partido, nós temos que pensar em pessoas, temos que pensar numa coletividade, temos que pensar numa cidade, quais as necessidades. Eu posso ajudar? O povo elegeu os deputados, os vereadores, para quê? Para ajudar aquela cidade, para ajudar um país, para ajudar o seu pedaço, né? A sua região. A sua região. Então, a gente tem que levar em conta que essas pessoas é que vão ajudar, independente de quem for o prefeito que ali está. Sim. Agora, Sandra, eu queria que você me falasse aqui, direto do túnel do tempo, me lembrando um pouco da sua infância, da sua juventude, algo que você considere realmente muito legal que você tenha vivido em Guarulhos. Bom, eu vivi na Vila Galvão, né, onde meu pai tinha um comércio, e nós brincávamos muito no Lago da Vila Galvão. Eu, quando fiz o meu prézinho, eu fiz no Liceu Brasil, que os donos eram o professor Romero Rubens de Sá. E eu nunca me esqueço. Essa semana, uns dias atrás, eu passei bem em frente e estava falando para os meus filhos que o meu prézinho eu fiz num coreto, era embaixo, onde tem um coreto. Se você passar lá em frente, você vai ver. E ele, toda hora do lanche, ele ia lá cantar com as crianças, que ele falava assim, é hora do lanche, que hora bem feliz. Então... que legal, uma boa lembrança. É muito emocionante, né? É muito legal. Então, a gente passava a infância nossa brincando. Hoje, meus filhos não tiveram essa oportunidade de ficar andando sozinho, porque a violência, ela foi muito... Foi crescendo. Foi crescendo, né? Mas naquela época a gente andava as tardes inteiras de bicicleta em torno do lago da Vila Galvão. Então, a Vila Galvão, para mim, e o lago, a escola, é uma coisa, assim, muito significante, marcante para mim. Na minha infância,
já na minha adolescência, a gente veio para o Conselheiro Crispiniano, onde eu fiz o ginásio e o científico na época, né? Então, é muito gratificante a gente ter essas lembranças, né? Mas o Lago da Vila Galvão é muito especial, o Liceu Brasil é uma coisa muito especial. Então, essas lembranças eu tenho bastante e eu passo isso para os meus filhos. Agora, Sandra, eu queria também falar um pouquinho com você está falando sobre Guarulhos, que a gente quer fazer aqui na cidade uma campanha de valorização daquilo que a cidade tem de bom. E eu digo que nos últimos 20 anos a cidade ela avançou muito, especialmente na área de prestação de serviços, gastronomia, lazer, com a chegada do shopping. Primeiro o shopping internacional foi o marco da cidade. Eu era vereadora. Acho que começou com o aeroporto, assim, grandes coisas que foram chegando agora. O primeiro aeroporto internacional. Foi até na inauguração do aeroporto, eu era secretária de obras na época. Então, aeroporto, Isso. Depois shopping internacional, e aí uma série de empreendimentos, culminando recentemente com um dos últimos, agora o Shopping Maia. E nesse ínterim, eu costumo dizer o seguinte, Guarulhos passou a ter uma série de opções na área, por exemplo, Guarulhos passou a ter uma série de opções na área, por exemplo, de gastronomia, quando você fala daquelas padarias gourmet. Então, não tinha naquela época uma... não tinha. Maria Cereja. Hoje você tem até a outra ali, para a gente não ser, como é que chama? A City Bread, para a gente não falar que só falou de uma, não falou da outra, a Favos de Mel. Não, na minha época começou com a padaria 24 horas, né? Que era de um vereador também na época, que ele tinha ali próximo, na Avenida Timóteo Penteado também. Versalhes. Acho que era Versalhes, isso mesmo, perto da Caixa d'Água, isso. Lógico, é Versalhes, perto da Caixa d'Água. Mas eu queria dizer o seguinte, então você tinha lá essa questão da gastronomia, da padaria, depois novos restaurantes, Sim. Os cinemas de primeiro mundo, etc, etc, etc. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo momento da cidade, para você destacar alguma coisa que você fala que realmente é legal, bons restaurantes. Eu vou falar um para você aqui, que eu gosto muito, por exemplo, que é tradicional, que você tem ali o Noneto, para quem gosta de comida italiana, tem o Guaru Center, né, que é uma quarto centenário, hoje né? Todo mundo vai comer lá. Então, o filé parmegiana. O filé parmegiana é realmente muito tradicional, né, no Guaru Center. Queria que você registrasse para a gente uma memória legal, recente, desses lugares que a gente tem legais em Guarulhos com a tua família. A gente, por exemplo, a minha sogra adora ir no Noneto, ela vai sempre ao Noneto. Ela gosta dos peixes, né? Então ela come. A minha mãe já gostava do... Isso em família, quer dizer, então vai lá, vai a sua sogra, vai o seu esposo, vai o meu cunhado que leva ela mais, né? O Duda, leva ela lá. Turma toda reunida. A minha mãe, ela também gosta muito do nhoque, da nona, me parece. É uma massa deliciosa do Noneto. E a gente também não pode esquecer do... O nhoque da sorte, isso sim, né, que eles falam, nhoque da sorte, né? Final do mês que eles têm um especial. Eles têm um nhoque lá todo especial, onde a gente também vai comer o filé parmegiana lá no Guaru Center, que é um restaurante tradicional. Verdade. E é um restaurante, assim, bem específico. Eu já começava na minha época de campanha, quando eu era vereadora. A gente passava, sempre terminava no Guaru Center para comer a pizza, levava toda a equipe. Todo mundo assim, junto. É muito gostoso. Boas lembranças. Boas lembranças. E ele continua até hoje, né? É uma coisa que meus filhos sempre estão lá, comendo... Às vezes eles levam até para casa o filé parmegiana, de frango. Para viagem. Para viagem. Então, é fantástico. Sandra, assim, nos momentos finais da nossa entrevista, eu queria que você destacasse um pouco do trabalho conjunto do seu mandato como vereadora hoje na capital de São Paulo e do Jorge Tadeu, seu esposo, deputado federal em Brasília, para dizer aquilo que vocês têm trabalhado e conseguido para a cidade de Guarulhos, independentemente do prefeito que está, como você mesma citou. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, esses momentos finais. Na verdade, por exemplo, eu posso falar mais do deputado Jorge Tadeu, né? Porque ele está mais à frente mesmo, o Jorge, meu filho,
tentando levar as melhorias para a cidade de Guarulhos. E como eu falei do início, o guarulhense tem que prestigiar aqueles que estão lá trabalhando pela cidade. Na verdade, o Guti começou com dificuldades, né? Ele já tem praticamente me parece, 2 orçamentos já comprometidos. 7 bilhões de dívidas. Pelas dificuldades do passado. Então, as pessoas cobram muito o Guti hoje, não, porque já está no 2º ano. Mas é difícil você pegar um governo que está todo esfacelado. Até você colocar a máquina para andar. A máquina para andar, nossa, você precisa de muita ajuda, de todos. Então, é isso que o Jorge Tadeu tem feito. Não só conseguiu liberar o CND, por exemplo, tirar o nome sujo de Guarulhos, que ele estava na época, para poder receber esses recursos, né? Como os corredores, como recurso para a saúde. Apesar da saúde estar toda desgastada, mas não é só pelo problema da prefeitura. É um problema de um modo geral, mas o Tadeu, muitas vezes ele volta para casa triste, poxa, pus tanto dinheiro, mas você vai lá, não tem o medicamento. Mas, de modo geral, tem mandado os recursos. E a população também, por um outro lado, ela tem que ajudar nesse aspecto. Porque só se cobram os políticos. Mas uma boa parte, quem coloca os políticos em determinados pontos é a população. É, que elege o vereador, o deputado, o prefeito. Então, ela tem que cobrar. As pessoas têm que votar e ela tem que cobrar daqueles que ela votou. Sim. Aqueles que ganharam a eleição. Para você ter noção do que está acontecendo. Porque as pessoas ficam dispersas. O povo brasileiro parece que fica disperso. Não é só votar e esquecer. Não, você tem que votar e acompanhar. Cobrar. Eu vejo pessoas falar para mim, eu nem vou votar. Eu acho que quem não vota não tem nem direito de cobrar. Porque não participou do processo. Não participou do processo. Então, eu acho assim, que nós temos que, sim, que cobrar das pessoas que votou. Você tem que marcar lá no papel. Não é pegar um papelzinho lá do chão na última hora, vou votar em qualquer um, porque qualquer um. Não é assim. Você tem que conhecer as pessoas. Hoje existe o celular, a internet. Vá procurar lá quem tem ficha limpa. Vá procurar aquele que fez o bem para a sua cidade. Vá lá conhecer os candidatos. Não posso ficar omisso a essa situação. Nós temos que participar. Dos 30 anos de vida pública que eu tenho, que eu participei, efetivamente eu tenho 26 anos de vida pública, essa eleição é uma das mais complexas. E a população, ela tem que procurar e ela tem que participar disso. E ela é responsável por tudo que vai acontecer na cidade. Ela vai ter que cobrar daqueles que ela votou. Ela vai ter que ir lá perguntar, mas eu votei em você. Mas como é que ela vai fazer isso se o sujeito nem é da cidade ou não é da região? Por isso que eu estou te dizendo. As pessoas têm que saber, por exemplo, quem é que trabalha por aquela cidade. Quem é efetivamente, por exemplo, vamos citar Guarulhos, da cidade de Guarulhos. Sim, ou se fosse em Santos, em Santos, ou Ribeirão se fosse Preto, de onde Ribeirão for. Preto. Na sua região. Na sua região. Porque ali você vai ter um modo de cobrar daquela pessoa. No caso de Guarulhos é Alto Tietê ali, né? Que é Guarulhos, você tem... Mariporã, Mogi das Cruzes. Você tem que procurar Suzano. Os candidatos da sua região, efetivamente, aqueles que fazem algo por ela. Porque senão você vai pegar pessoas que têm uma votação tremenda na sua cidade. E que não eram de lá. E não leva nem uma emenda, não vai lá nem não leva um benefício, não leva um recurso. Não leva nenhum benefício para a sua cidade, para que ela possa desenvolver mais. Porque através dos políticos é que a cidade vai começar a andar. Através dos deputados do Congresso. Não adianta você votar num determinado presidente, porque o presidente vai precisar do Congresso Nacional. Então, você tem que pôr dentro desse Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas pessoas que realmente trabalhem, não só para aquela cidade, mas também trabalhem
pelo país, pelo Brasil, pessoas que têm uma ficha limpa, pessoas que já têm serviços prestados, que vocês podem ver aí na internet quem tem, quem fez, quem não fez, quem fez um trabalho sujo, quem não fez, quem não trabalhou, está ali. A internet não mente. Agora, você não pode acreditar nas falsas... Fake news. Nos fake news, né? Que hoje virou acho que é o seguinte, né? Contra fatos no argumento. Tem que pesquisar e saber quais são os fatos. Quem levou emenda, quem levou recurso, quem ajuda, quem participa e quem diz que ajuda e quem diz que... Quem não ajuda. Só fica no discurso, né? Eu acho que é isso aí. Então, eu acho que Guarulhos é uma cidade com grande potencial, é uma cidade que eu amo, porque lá eu criei meus filhos, lá eu conheci o meu marido, lá foi praticamente a minha vida, continua sendo também, porque meus familiares moram em Guarulhos, a minha mãe mora em Guarulhos, a minha sogra mora, o meu filho também, meu marido também está lá, e, enfim, a nossa empresa está lá, a gente trabalha lá. Então, eu fico muito feliz por Guarulhos e espero que Guarulhos ele vai ter uma vida nova. Eu creio que o prefeito, independente do partido, eu creio que ele tem o potencial para crescer. Temos virar que sair, esse jogo, né? Vamos virar esse jogo. Só precisamos pessoas boas que ajudem a nossa cidade. E esse é o apelo que eu faço aos guarulhenses, né? Que vejam isso. Vejam quem são as pessoas que ajudam. Temos várias pessoas que ajudam a cidade de São Paulo, a cidade de Guarulhos. Então, eu creio que isso é importante. E esse é o momento. Nós estamos passando um momento muito difícil, o país vai passar um momento difícil e a gente vai ter que saber como é que vamos fazer isso. Responda com o seu voto. Responda com o seu voto. É isso aí. Sandra, muito obrigado por você estar aqui conosco. Já estava com saudades de você. Mais uma vez, um grande abraço para a sua família, para o Tadeu, para o Jorginho. E vamos que vamos. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar falando lá com os meus guarulhenses, a oportunidade de eu me lembrar do meu bairro dos Pimentas. Eu falo meu bairro porque eu vivia mais lá nos Pimentas do que na minha própria casa. Minha filha falava que ia subir no palanque e dizer para não votar na minha mãe, porque ela gostava mais dos Pimentas do que na minha casa. É isso a Érica. Isso a Érica, com uns 12, 13 anos. Mas eu não me arrependo, porque eu deixei grandes amigos lá. Eu ando no bairro dos Pimentas com muita emoção, com muita afeição, porque eu vivi grandes momentos, grandes conquistas. Eu tive lá naquele bairro. E o próprio bairro, com o meu trabalho, também teve grandes conquistas. Então, muito obrigado, Guarulhos, por me dar tantas coisas boas. E eu tenho certeza que Guarulhos vai continuar me dando muitas felicidades. Muito bom, Sandra, muito obrigado. E quero agradecer a você, telespectador, que esteve aqui na TV Guarulhos acompanhando mais este Mídia Cidadã. E, na sequência, convido você a ficar ligado na programação da TV Guarulhos. Não se esqueça, TV Guarulhos é o canal 3 da NET, porque 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.